Acho que tá quase todo mundo aí. Olha só, eu estava falando que existe uma diferença entre o prisma e a pirâmide. A pirâmide, ela encontra todos os vértices dela numa única ponta. Ela tem a base, e tem todos os outros vértices encontrando em cima. Por isso que ela é chamada de pirâmide. Ela não é prisma. Prisma tem duas bases iguais. Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma coisa que Por isso parece... que você estava demonstrando um tecido. Eu ia demonstrar, mas é que o tecido não tem o formato exato de uma pirâmide, mas o que eu quero dizer para vocês que a pirâmide, ela tá vendo que ela encontra aqui, ó, todos os vértices aqui na ponta? Sim. Ó, todos os vértices estão aqui. Aqui embaixo eu tenho uma base, essa base pode ser de 4 lados, pode ser de 3 lados, pode ser de 5 lados, de 6 lados, tanto faz. Ela pode ter uma base penta, hexa, ela pode ter uma base tetra, tanto faz. Mas o que diz que ela é uma pirâmide? Diz que ela é uma pirâmide aqui, esse encontro dos vértices. Então, quando ela faz, ela é uma pirâmide, tem um encontro dos vértices e embaixo tem uma base. Essa base pode ser tetra, pode ser tri, pode ser hecto, pode ser hexa, tá? Eu só preciso que vocês entendam quando que é uma pirâmide e quando que é um prisma. A pirâmide vocês vão definir quando ela tiver um encontro dos vértices. E prisma tem as duas bases iguais. Eu acho que mais para frente a gente vai conseguir fazer em sala, se a gente já tiver voltado para a sala de aula, a gente vai montar algumas pirâmides e montar alguns prismas. Por isso que eu não vou ficar muito tempo, é só mais para vocês conhecerem, porque a gente vai estudar especificamente, não sei se no terceiro ou no quarto bimestre, a gente vai estudar bem específico quem são os prismas e quem são os triângulos. E os prismas de base tri, de base tetra, de base penta, nós vamos estudar todos os prismas e todas as pirâmides, mas é mais para que vocês entendam que eles também fazem parte dessas figuras que nós estamos estudando, tá? Ó, então aqui a resposta dessa, deixa eu ver se não vai cair. Ó, a figura A é um prisma de base triangular. São 3 quadriláteros e 2 triângulos. Ó, eu tenho um triângulo aqui nessa ponta, um triângulo na outra ponta. Aqui eu tenho um quadrilátero, ó, um retângulo. Um retângulo tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Tem um quadrilátero desse lado, do lado de lá e embaixo. Então, são 3 quadriláteros e 2 triângulos. Na figura B, nós temos uma pirâmide. Essa pirâmide, ela tem um quadrilátero, ó, um quadrilátero embaixo. A base dela é um polígono de 4 lados. E ela tem 4 triângulos, ó. Um aqui, outro desse lado e um atrás. Na letra C, eu tenho um prisma. Prisma quer dizer que ele tem duas bases iguais, aqui no caso de 6 lados, ó. Tem um hexágono aqui e um hexágono embaixo. Então, ele tem 6 quadriláteros. Ó, aqui tem um quadrado, outro quadrado. Lá atrás tem 3 quadrados. Então, são 6 quadriláteros e 2 hexágonos, um em cima
e um embaixo. Isso nós vamos estudar mais para frente, é só uma questão de visualizar. Se a gente estivesse na sala, a gente poderia ter providenciado essas figuras para vocês manusearem, pegarem, verem os lados dela, quantos lados ela tem, quantos triângulos, quantos quadrados. Agora, virtualmente é mais difícil. Mas se vocês conseguirem olhar a figura e analisar, vocês conseguem ver isso. Mas não se preocupe que nós vamos estudar as pirâmides e os prismas mais para frente. E nós temos a planificação dessas figuras, ó. Isso é vamos supor que você abra. Deixa eu ver que figura que tem esse formato aqui. Já comeram aquele chocolate Toblerone? Já viram? Sim, já comi. Ele não é um... Não. Mas vocês já viram a caixinha? Ela é um prisma com base triangular. Ela as duas pontas tem um triângulo e ela tem 3 retângulos. E se você pegar aquela caixinha e abrir, ela vai ficar desse lado, desse jeitinho aqui, ó. Aí ele está representando aqui essas figuras, está representando a planificação. Por exemplo, se você pegar uma caixinha de pasta de dente, se você pegar uma caixinha de pasta de dente e você abrir as laterais dela, você vai ter um quadrado numa ponta, um quadrado na outra ponta e 4 retângulos no meio. É exatamente isso que é a planificação de uma embalagem. Se você pegar uma embalagem e desenhar a planificação dela, você vai encontrar mais ou menos esses formatos. Depende da embalagem. Se você pegar uma caixa de sabão em pó, por exemplo, e abrir todas as laterais dela, você vai ter 2 retângulos grandes, 2 retângulos menores e em cada lado 2 retângulos mais finos. É isso que você tem que pensar. Você pegar uma embalagem e abrir. Isso é a planificação de uma figura, tá? Então, aqui o exercício, ele está demonstrando a embalagem A, descartando as abas que tem a cola. Com base nessa planificação, faça o esboço das planificações de outras embalagens. Então, o que vocês vão fazer depois? Vocês podem pegar uma caixinha de pasta de dente e fazer o desenho. Abre a caixinha e faz o desenho. Pode pegar, deixa eu ver, uma caixinha de sabonete que é aquele quadradinho. Sabe a caixinha de sabonete que é quadrada? Não aquela de papel, porque aquela é arredondada. Aqui é um polígono. Mas a caixinha mesmo, do Dove, por exemplo, tipo Dove, é uma caixinha. Você abre a caixinha, desenha a planificação. Quem mais lembra de alguma coisa que possa pegar para desenhar? Pasta de dente? De pasta de dente. Que mais? Do leite. A caixinha de leite, você pode desenhar. Ela vai ter, a caixa de leite, ela vai ter 4 retângulos e essa base, essa lateral aqui, ó, vai ser um quadrado. Dos 2 lados, aqui vai ter um quadrado e aqui outro quadrado. Então, você vai escolher... Caixinha de suco. De suco, isso mesmo. Você vai escolher uma embalagem de sua preferência, mas tem que ser polígono, tá? Tem que ser um prisma, na verdade, porque ela vai ter a parte do meio dela, que você vai abrir, e as laterais, tá? E aí vocês vão fazer o desenho. Esses desenhos que estão aqui, eles estão apenas sendo um exemplo, tá representando uma figura. Mas cada um de vocês vai escolher uma embalagem e vai desenhar. Eu vou passar essa parte aqui, depois vocês podem... Professora, Oi. Então é para fazer 2 desenhos, né? Cada desenho e cada Isso, quadrado. vai fazer 2 desenhos. Você vai pegar 2 embalagens e fazer 2 desenhos, tá?
você vai desenhar, você não vai Tá. copiar em cima porque tem embalagem que é muito grande. Você vai... O que faz com esse desenho? É para você entender a planificação de uma figura. Deixa eu ver aqui essa parte, triângulos. Tá. Nós trabalhamos, então, nós entramos em polígonos, e um dos polígonos que nós mais trabalhamos são os triângulos. Os triângulos é a figura que vocês já conhecem, que tem 3 lados. E os triângulos, eles podem ser classificados entre eles. Nós temos os triângulos que nós classificamos de acordo com a medida dos lados. Por que medida? Por exemplo, eu posso ter um triângulo que todos os lados sejam uma medida diferente. Ó, esse daqui tem um risquinho. Vamos dizer que significa que tem 5 centímetros. Esse daqui tem 2 risquinhos. Então, ele é maior do que esse, mas não é igual. Então, vamos dizer que aqui vale 8. Aqui tem 3 risquinhos. Vamos dizer que aqui vale 10. Então, cada lado desse triângulo, ó, o risquinho significa que esse é diferente desse, que é diferente desse. 1 não é igual a 2, 2 não é igual a 3. Está querendo dizer, esse risquinho, matematicamente falando, está querendo dizer que os lados são diferentes. Cada lado tem uma medida. Você não precisa saber a medida para classificar. Basta que você observe as indicações. E ele está indicando que os lados desse triângulo, todos eles são diferentes. Não tem nenhum lado medindo igual. Quando eu tenho um triângulo que todos os lados são diferentes, eu estou dizendo que esse é um triângulo escaleno, tá? Ele tem um nome que a gente vai trabalha muito, escaleno. Escaleno. Eu estudei isso ano passado. Estudaram? E agora é para sempre, tá? Lá no ensino médio vocês vão classificar triângulos. E o escaleno. Vem uma situação, problema dizendo, eu tenho um triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Triângulo escaleno é um triângulo que tem 3 lados diferentes. Agora, observa aqui. Eu tenho aqui tem um pontinho e aqui tem um pontinho. Sabe o que ele quer dizer? Que esse lado é exatamente igual a esse lado. Para mim, não importa saber quanto que ele mede. Só importa saber que eu tenho esse lado igual a esse. Aqui é diferente, ó. Tá vendo que ele tem 2 pontinhos? 2 travessão? Então, esse lado aqui é diferente dos outros 2. Mas eu tenho quantos lados iguais? Quantos lados são iguais? Ninguém vai me responder? 2. 2 lados. Ó, tem um pontinho aqui. Esse daqui significa que é igual a esse. Quando eu tenho 2 lados iguais, eu estou dizendo que esse triângulo é um triângulo isósceles. Assim que fala, tá? Isósceles. Eu tenho o escaleno, que são 3 lados diferentes. Eu tenho o isósceles, que ele tem 2 lados iguais. Então, escaleno, 3 lados diferentes. Isósceles, 2 lados iguais. E o meu terceiro triângulo, tá vendo que ele tem um pontinho aqui, que é igual a esse, que é igual a esse? O que acontece nesse caso? Os lados são o quê? Iguais? São iguais. Todos os lados são iguais, ó. Se o pontinho aqui diz que é 1, e aqui também diz que é 1, e aqui também diz que é 1, todos os lados deles são iguais. Quando eu tenho um triângulo que todos os lados são iguais, o nome dele é equilátero. Ó, equi te remete à igualdade, tá? Igualdade. Então, nós temos igualdade, láteros. Láteros são lados. Igualdade de lados. Equilátero.
Então, nós temos lados iguais. No caso do triângulo, 3 lados iguais. Triângulo equilátero, tá? Dá para gravar isso? Ó, escaleno são 3 lados, Sim. porém, todos diferentes. O isósceles, eu tenho 2 lados iguais. E o equilátero, eu tenho 3 lados, ou todos os lados iguais. Não combinava nada. Então, aqui está explicando, ó, quando tem todos os lados com medidas diferentes, quando tem 2 lados congruentes, ou seja, com medidas iguais. Ó, vocês vão ouvir muito essa palavra agora, congruentes. Ângulos congruentes, lados congruentes. O que é congruente? Congruente é igual. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra congruente, ela está te levando a entender que são iguais. Lados congruentes. Lados iguais. Ângulos congruentes. Ângulos iguais. Tudo isso faz parte de dessa forma de falar matematicamente, tá? Ele não vai ficar falando, tem 3 lados iguais. Não. O exercício geralmente vai falar, ele tem 3 lados congruentes. Ele tem 2 lados congruentes. Ou ele não tem nenhum lado congruente. Isso quer dizer que ele não tem lados iguais, ou ele tem lados iguais, tá? Essa é a forma que vocês vão encontrar agora nos exercícios, nas atividades, é nesse formato. Olha, aqui tem uma figura, e essa figura é um triângulo. Quando faz os recortes dentro dela, ó, ela forma outros triângulos, ó. Quando eu corto essa figura aqui, daqui até aqui, eu tenho um triângulo desse lado. Eu tenho vários triângulos formados. Então, o exercício A, com o auxílio da régua, você vai medir os triângulos dessa imagem e você vai dizer 2 triângulos que são escalenos. Aqui tem vários, ó. Aqui tem vários. Mas o exercício está pedindo para você marcar apenas 2. Escaleno é que tem lados diferentes, certo? Todos os lados são diferentes. Olha aqui. Ele tem esse lado aqui, ó. Quer ver? Ó. B, F, G. Olha aqui. Esse triângulo aqui. Se você já visualmente, eu já consigo perceber que todos os lados são diferentes. Mas vocês vão fazer isso com a régua, tá? Vocês vão pegar a régua, vai medir. Vocês vão encontrar 2 triângulos diferentes. Eu já encontrei esse e já encontrei esse. Vocês podem encontrar outros 2, tá? Agora, um triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele vai ter 2 lados iguais. Ó, olha aqui. Esse lado AG é igual ao lado GB. Agora, o AB é maior. Então, eu tenho esses 2 lados aqui iguais e esse lado aqui diferente. Esse triângulo que tem 2 lados congruentes, nós chamamos de triângulo isósceles. Aqui já está representado, ó, A, B, G. Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. E 2 triângulos equiláteros, quer dizer, que eles terão os 3 lados congruentes. Nós temos o A, B, C, que é o triângulo inteiro, ó. Esse lado, se você pegar uma régua, medir esse lado, esse e esse, todos os lados terão a mesma medida. Aí, por isso que vocês que têm que fazer, tá? Porque vocês vão pegar a régua e vão medir e vão descobrir esses triângulos. E aí, vocês vão colocar aqui 2 triângulos equiláteros. Quer dizer, vocês desses triângulos aqui, quem que é que tem
os três lados congruentes, os três lados iguais. Nós temos aqui agora, a gente classifica, nós falamos isso, fizemos isso, falamos disso na aula passada, sobre, antes da avaliação. Nós falamos sobre o agudo, falamos sobre o obtuso, falamos do ângulo reto e do ângulo raso, né? O ângulo agudo, ele é aquele que faz um ângulo menor entre 0 e 90 graus. O obtuso é quando nós temos um ângulo formado entre 90 e 180 graus. Só que agora a gente vai ver essa possibilidade de formar ângulo dentro do triângulo. Olha aqui, eu tenho um triângulo, não tenho? Tenho um triângulo e aqui tem um ângulo. Dentro desse triângulo tem um ângulo. Esse ângulo aqui, não precisava nem dizer quantos graus ele é, porque ele tem um quadradinho, uma bolinha. Quando eu tenho um quadradinho, uma bolinha, que ângulo que ele está formando? Ângulo reto. Ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Você falou bem, ângulo reto. Olha o nome dele. Que triângulo que é esse? Retângulo. Retângulo é reto mais ângulo. Triângulo, retângulo. Quando vocês vão... Oi? Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso? Então, o triângulo retângulo, Davi, ele tem um ângulo nele, obrigatoriamente vai ter um ângulo, dois que não são de 90 graus, vai ser menores de 90 graus, mas um ângulo vai ser de 90 graus. Por isso que ele é retângulo, reto mais ângulo. Eu tenho um ângulo, é um triângulo que eu tenho um ângulo de 90 graus dentro dele, tá? Por isso que ele é retângulo. Geralmente esses triângulos aqui, juntando o outro aqui, eu formo um quadrado, eu formo um retângulo, por isso é retângulo. Agora aqui, acutângulo. Lembra da palavra agudo? Ângulos agudos? Acutângulo é ângulos agudos. Eu tenho um triângulo que todos os ângulos dele, todos eles são menores que 90 graus, são menores que o ângulo reto. Ó, esse ângulo aqui é de 56 graus. Esse ângulo aqui é de 56 graus. E esse ângulo aqui é de 67. Todos eles estão entre 0 e 90 graus. Nós classificamos esse triângulo em relação ao ângulo. Nós classificamos como triângulo acutângulo. Acutângulo, ó, agudo, ângulo, agudo, tá? E aí nós trabalhamos também na aula retrasada com ângulos obtusos. Quem são os ângulos obtusos? Ângulos maiores de 90 graus. Maiores que 90, menores que 180, né? Olha aqui, eu tenho um triângulo formado. E esse triângulo tem dentro dele, obrigatoriamente, um ângulo dele, os outros não, mas um ângulo vai ser maior que 90 graus. Aqui nesse caso, eu tenho um triângulo que dentro dele tem um ângulo de 123 graus. Então, é isso que vocês têm que observar na classificação de acordo com a medida dos ângulos. Quando eu tenho no triângulo 90 graus, ele é um retângulo. Quando eu tenho os três ângulos menores que 90 graus, eu tenho um triângulo acutângulo. E quando eu tenho dentro do triângulo um ângulo, um só, porque se não for um só, não tem como formar um triângulo, tá? Eu tenho dentro dele um ângulo maior que 90 graus, eu tenho um triângulo obtusângulo, tá?
Aí nós temos sobre história, sobre um inglês, um artista inglês, que é a forma de desenho que ele faz. E só que ele tem várias figuras aqui, tá? Mas eu vou pular essa parte. Depois vocês podem ler e marcar. Aliás, a minha apostila já está mostrando aí, né? Mas o que eu tenho de importante aqui é que a altura de um triângulo é o segmento perpendicular a um lado ou ao seu prolongamento, que tem, por exemplo, o vértice oposto. O que ele está querendo dizer? Você tem um triângulo, certo? E se eu te perguntar a altura desse triângulo, você nunca pode ir pela lateral. Por que a lateral não? Porque tá vendo que ela não forma um ângulo de 90 graus? Você, para saber a altura de um triângulo, você tem que formar aqui um ângulo de 90 graus. Essa é a altura. Você pega desse vértice, traça uma reta do vértice até a base. Essa é a altura do triângulo. Olha aqui, ó. Do vértice até a base. Ó, pode ser qualquer um dos vértices. Aqui foi o vértice C, até a base do lado oposto. Aqui foi do vértice B, até a base do lado oposto. Aqui foi o vértice A, até a base do lado oposto. É assim que nós identificamos a altura de um triângulo. Isso aqui no triângulo acutângulo. O acutângulo quer dizer que ele tem 3 ângulos que são menores que 90 graus. Todos eles são menores que 90 graus. No triângulo retângulo, eu vou pegar aqui, ó, do vértice de 90 graus. Olha aqui. Aqui não é um vértice de 90 graus, olha o quadradinho com pontinho. Pego aqui o vértice, independente da letra, tá, gente? Aqui poderia ser qualquer letra. Mas aqui o ângulo de 90 graus é esse daqui. Se o ângulo de 90 graus é esse, eu vou fazer uma reta dessa parte até, com a régua, até a base oposta. Essa é a altura do triângulo e ele forma 2 triângulos. Do obtusângulo, a mesma coisa. Eu pego aqui do vértice, que tem um ângulo maior, e faço uma reta. Eu encontro justamente a altura do triângulo. Tá, vamos fazer um exercício aqui. Que até agora eu só falei. Vou fazer com vocês esse exercício aqui, ó. O exercício 2. O exercício 2. Você tem aí essa malha quadriculada. Cada quadradinho desse, ó, cada lado do quadrado vale 1 centímetro, tá? Pensa nisso. Cada lado do quadrado tem 1 centímetro. Então, aqui, ó, nesse triângulo, tem 1, 2, 3, 4 centímetros. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Sabendo disso, você consegue medir os triângulos. Aí você vai classificar quanto aos lados e quanto aos ângulos. Deixa eu tirar a resposta, né? Então, você tem aí o triângulo ABC. Olha aqui. Esse lado AB é igual ao lado BC? Não são iguais, né? E o lado AC é igual? Não é. Ele tem todos os lados com medidas diferentes. Se tem todos os lados com medidas diferentes, que triângulo que é esse? Escaleno, equilátero ou isósceles? Escaleno. Escaleno. Todos os lados dele são diferentes. Agora aqui o triângulo DEF.
Mede aí. O que vocês acham? Classifica quanto aos lados. Você quer saber a classificação do primeiro, Pro? O primeiro a gente já classificou, é escaleno. O segundo, Equilátero. Látero. equilátero. Todos os lados são iguais. E o terceiro? Isósceles. Isósceles. Nós temos esses dois lados aqui são iguais, diferente desse daqui. Tá muito bem. Agora, vocês na linha de baixo vão classificar de acordo com o ângulo. Ó, eu tenho um ângulo formado aqui. Lembra que duas retas perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus? Ó, aqui tem uma reta perpendicular, elas se encontraram. Eu formei aqui um ângulo de 90 graus. Que triângulo que é esse? Retângulo. Triângulo retângulo, isso. Quanto aos ângulos, que triângulo que é esse? Acutângulo. Acutângulo, ele tem 3 ângulos que são menores que 90 graus. E o terceiro triângulo? Acutângulo também. Acutângulo também. Ele tem 3 lados que são 3 ângulos diferentes, ou 3 ângulos menores que 90 graus. Respondendo aqui a de baixo, eu já estou aqui mesmo, eu vou deixar respondida com vocês. A altura do triângulo ABC em relação a B, a altura do lado BC é de 5 centímetros, ó. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se cada quadradinho, cada lado do quadradinho equivale a 1 centímetro, eu tenho 5 lados, então eu tenho 5 centímetros. A altura aproximada do DEF. Olha aqui. O DEF. A altura. Pensa comigo. A altura eu tenho que pegar esse vértice aqui, não tenho? Ó, tem que passar uma régua daqui, ó, daqui até aqui. Eu não posso ver a altura olhando esse lado, nem esse lado. Para ver a altura, eu tenho que daqui até aqui. Então, eu tenho um quadradinho, 1 centímetro. Segundo quadradinho, 2 centímetros. Outro quadradinho, 3 centímetros de altura. Daqui a aqui, 4 centímetros. E mais um pouquinho. Então, vai dar, a minha apostila diz que aproximadamente 4,3 centímetros, né? Nós conseguimos contar 4 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Se cada quadradinho é 1 centímetro, mais um pedacinho, pode ser, fica entre 4,2, 4,3. Agora aqui, esse triângulo aqui, ó. O bom é que esse daqui passa numa linha bem no meio, ó. Essa linha aqui, ó. Quanto mede de altura? Dá para calcular aí. Quantos quadradinhos tem do vértice H até a base? Quem consegue? 4? 4. Aqui, ó. Daqui, aqui um quadradinho. 2, 3, 4. Então, são 4 centímetros de altura. O próximo exercício, vocês vão classificar de acordo com os lados, se são iguais, escaleno, isósceles e equilátero, e quanto ao ângulo, se ele é acutângulo, obtusângulo, se ele é retângulo. Então, vocês vão observar aqui os desenhos de cada um. O primeiro aqui, escaleno e acutângulo, ó. Escaleno quer dizer que ele tem todos os lados diferentes,
E acutângulo, todos os ângulos menores que 90 graus, tá? E aí, olhar o desenho e responder, tá bom? Vocês olham o desenho e respondem. Aqui eu já tenho essas respostas. Se vocês quiserem depois, anotar esses valores aqui, ó, vai do 1 até o 7. E aí depois vocês vão encontrar aqui nesse desenho. Porque aí eu vou falar um pouquinho agora sobre os quadriláteros. Nós falamos sobre os triângulos. E eu vou falar um pouquinho dos quadriláteros. Lembrando que essa aula nossa hoje é atípica, porque por ser a nossa última aula antes das férias, e quando a gente voltar de férias já vai ser o 3º bimestre, eu não podia deixar de passar esse conteúdo com vocês. Por isso que eu não estou fazendo os exercícios, mas estou explicando para vocês como que é, como que funciona, como que responde. E vocês vão respondendo todas essas atividades. Tá, o que eu vou deixar de tarefa? Eu vou deixar justamente essas atividades que a gente não está fazendo, mas que vocês têm condições de fazer com a aula, tá? Então, agora aqui, quadriláteros. Quadriláteros, o próprio nome já fala. São polígonos que têm o quê, gente? Quantos lados? Quantos lados tem? 4 lados. Quadrilátero, 4 lados. Por exemplo, essa figura aqui é um quadrilátero? Isso aqui é um quadrilátero? Não, ó, ele tem 1, 2, 3 lados. Olha essa daqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Não é um quadrilátero. Mas essa daqui é um quadrilátero, ó. Tem um quadrado bem aqui no meio. Essa figura aqui também é um quadrilátero, ó. 1, 2, 3, 4. Essa daqui é diferente, mas ela também é um quadrilátero. Ela tem 1, 2, 3, 4 lados, que é igual a esse lado aqui, também 4 lados. Esse é igual a esse, também 4 lados. Esse é igual a esse, também 4 lados. Esse é igual a esse, também 4 lados. Então, era para reconhecer aqui quantas figuras tem 4 láteros. Nós encontramos aqui 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 peças aqui dessa figura são quadriláteros, quer dizer, que tem 4 lados nesse polígono. E aí nós temos também a classificação. Isso nós vamos